Êxodo capítulo 20, verso 7. Nós estamos na série Peregrinos e Estrangeiros, a exposição do livro do Êxodo, e chegamos ao capítulo 20, que é onde Deus revela a sua vontade para o seu povo em forma de mandamentos. Os mandamentos do Senhor são a vontade revelada de Deus. Eu sempre brinco dessa maneira. As pessoas estão sempre perguntando o que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E você não precisa gastar muito tempo para descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus para a sua vida, que Ele quer revelar para você, é só ler o capítulo 20 de Êxodo. E você vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida. A vontade revelada de Deus para a sua vida. E é com essa que você tem que se preocupar. A vontade de Deus que está em seu plano, o tempo certo irá revelá-la para você. Você não precisa se preocupar com isso. Preocupe-se em fazer a vontade revelada de Deus, representada aí na lei moral, os 10 mandamentos do Senhor. Capítulo 7, o versículo 7, é, portanto, o terceiro mandamento. Então, o terceiro mandamento está no versículo 7 do capítulo 20 de Êxodo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E então nós temos aí um outro mandamento, associado a ele uma ameaça, a respeito do nome do Senhor. O terceiro mandamento nos fala sobre tomar o nome de Deus, portar o nome de Deus de maneira indigna. Isso realmente atrai a ira do Senhor, e uma vez atraindo a ira do Senhor, o Senhor não tem a disposição, como diz o mandamento, de inocentar esta pessoa, de anistiá-la pelo fato de ter tomado o seu nome em vão. Mas nós vamos ver isso com mais profundidade. Vamos passo a passo para entendermos quais as implicações do terceiro mandamento para os judeus lá no Êxodo e para nós também. É sempre importante entendermos, eu tenho frisado isso, que a lei moral, os 10 mandamentos, a lei moral ainda é aplicada ao cristão. Há muitos que pensam, lei, Antigo Testamento, isso não tem nada a ver com pessoas que vivem depois da vinda de Cristo e, portanto, debaixo da graça. É um engano terrível, para não dizer que é um engano satânico, porque nós temos aprendido aqui que, embora a lei não nos salve, nunca foi essa a pretensão de Deus, salvar ninguém por meio da lei. A lei é o instrumento de Deus para nos mostrar que somos pecadores e nos conduzir a Cristo no sentido de que, uma vez convencidos do pecado, nós também estamos convencidos de que precisamos de uma redenção. E esta redenção é encontrada em Cristo. Uma vez convertidos dos nossos pecados, vivendo uma nova vida, a lei tem para nós a função de indicar como é que se vive a nova vida. Ou seja, a lei dá para nós o estilo de vida a ser vivido, as boas obras nas quais devemos andar e a meta que devemos alcançar. Isso é o que a lei representa para nós. Como gratidão no coração, desejo de consagração, nós nos aplicamos a observar a lei do Senhor. Mas voltemos lá para o Êxodo. E a questão aqui é o nome. O nome é a reputação de uma pessoa. Lá no Antigo Testamento, no contexto em que Israel estava, saído do Egito, e como nós já sabemos, o contexto do Egito, contexto idólatra, Israel está acostumado com vários deuses, Israel está acostumado com imagens e coisas que Deus já proibiu no primeiro e no segundo mandamento. Não ter outros deuses, não fazer imagens, nem dele mesmo para adoração. Contudo, esses deuses, com suas imagens, eles eram invocados pelos seus nomes.
Os nomes dos deuses eram a representação de quem eles eram, qual o domínio deles, que capacidades eles tinham, onde eles operavam. Os nomes dos deuses eram carregados como amuletos, eram invocados em momentos de dificuldade. Eu não sei quantos aqui foram católicos, eu não fui, mas durante um tempo eu fui criado com uma tia católica, e eu lembro que nós íamos para a fazenda e entrávamos no mato, né, para brincar, para fazer alguma coisa, e acontecia esse negócio de você invocar o nome de um santo para se proteger. Tinha até um versinho que se falava lá, eu graças a Deus esqueci, mas você dizia o versinho e se enchia de coragem para entrar no matagal e sem medo de cobra. Eu não lembro mais ou menos, tinha uma coisa de São Bento, livrar dos bichos, dos peçonhentos, alguma coisa assim. Era mais ou menos isso que acontecia na idolatria egípcia. Então você tomava o nome do seu Deus como aquilo que iria lhe dar força, como aquilo que iria lhe dar proteção diante da vida. Então se invocava o nome dos deuses. É nesse contexto que este povo de Israel foi criado, foi formado. Este povo aqui não teve contato com Abraão e os pais, mas eles foram criados no Egito. A cultura egípcia era a cultura deles. O princípio de uma nova vida, estabelecido pelos mandamentos do Senhor, agora diz que eles não podem usar essa prática de invocar nomes de outros deuses e tampouco de invocar o nome de Deus, Yahvé, de maneira indigna. Então vamos ver por parte. Na nova vida, a antiga vida, os deuses e a invocação dos seus nomes. Na nova vida, o que o terceiro mandamento representava para o povo de Deus? Primeira coisa, o Senhor quer que Israel se esqueça dos ídolos e de suas imagens, e também se esqueça dos seus nomes. Vá para o capítulo 23 de Êxodo, verso 13. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Então fica bem claro que Deus está fazendo aquilo que é a redenção. Primeiro, tirou Israel do Egito. Agora, está tirando o Egito de Israel. Ele está tirando do coração de Israel os princípios da antiga vida do Egito. Deus diz: esqueça o nome dos ídolos, não fale sobre eles, eu não quero isso no meio do meu povo. A segunda coisa, na nova vida fora do Egito, Israel deve apenas invocar o nome do Senhor. Deuteronômio 6,13. Abra sua Bíblia aí. Leia junto comigo. O Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, Deus agora quer que faça uma substituição. Se esqueça da invocação dos nomes dos outros deuses e apenas invoque o seu nome. O terceiro mandamento não proíbe a invocação do nome de Deus, só proíbe que se faça isso de maneira indigna. Deus quer que quando Israel for fazer um juramento solene, seja feito em nome de Yahvé. Quando algum compromisso for estabelecido, quando a situação estiver difícil, quando as orações forem levantadas, se levante ao nome de Yahvé e nenhum outro Deus mais. Terceira coisa, o nome de Deus revela quem Ele é. É a sua reputação. Ele deve despertar temor, reverência, credibilidade, admiração e louvor quando se faz referência a Ele. Deuteronômio 28, verso 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Olha que coisa extraordinária. Nós falamos hoje sobre Raabe, e Raabe conhecia Deus de nome. A fama está ligada ao nome, a reputação de alguém é o seu nome. Quando você está com a reputação ruim, como é que você fala?
meu nome está sujo. Não é assim? Deus, quando fala do nome dele, está se referindo a ele mesmo, a sua reputação. Então, o que Deus quer é que o seu nome não seja usado com leviandade, de alguma forma que o torne indigno, que lance nódoa sobre ele. O que ele quer é que o seu nome seja de tal forma conhecido e associado ao seu caráter, que só a audição do pronunciamento do seu nome vai produzir o temor a respeito da pessoa de Deus. É isso que Deus quer quando ele dá a Israel o seu próprio nome. Uma outra coisa, o terceiro mandamento, então, não é uma proibição de que se tome o nome de Deus, mas de que se tome o santo nome do Senhor de maneira a desonrá-lo. Levítico 22, 32. É importante que você abra sua Bíblia nesse texto e leia comigo. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. E eu sou o Senhor que vos santifica. Deus não quer que o seu nome seja profanado. Então veja, os versículos que nós lemos, os princípios que eu estabeleci aqui pela palavra de Deus, nos ensinam o quê? Bom, primeiro Israel tem uma cultura onde se invoca o nome de vários deuses. E que se invoca esses deuses pelos seus nomes por qualquer coisa. Assim como o versinho que eu falei para vocês aqui, por qualquer coisa se invocava uma divindade egípcia. Deus quer mudar isso. Ele muda isso estabelecendo um princípio, uma lei, uma proposição, que é, primeiro, vocês não vão mais falar de outros deuses. Segundo, vocês vão usar o meu nome. Vocês vão tomar o meu nome. Terceiro, vocês vão usar o meu nome, mas de forma digna. Não por qualquer coisa e não de qualquer forma, porque meu nome não pode ser profanado. A minha reputação é santa e o meu nome tem que ser santificado. Isso nos faz lembrar da oração que o Senhor nos ensinou no capítulo 6 de Mateus. Como é que diz a oração? Pai nosso que estás nos céus, nas nossas orações, em tudo que fizermos, o objetivo daquilo que pedimos a Deus é que, no final de contas, a reputação de Deus, o seu nome, seja santificado. É isso que Deus está querendo com Israel, é esse o contexto do terceiro mandamento para aquele povo. O princípio redentor do terceiro mandamento é o de que o povo santifique o nome de Yahvé em suas vidas por meio de palavras e ações. Isso é a obediência pactual. Não se esqueça nunca disso. A lei é dada num contexto de aliança. Deus está estabelecendo um relacionamento com o seu povo, um pacto com ele. Esta lei exige obediência para que o relacionamento seja mantido. O que Deus quer é que a sua presença no meio do povo seja dignificada, seja santificada e não profanada, porque o nome, além de reputação, significa a presença de Deus no meio do seu povo. Como é que esse princípio se aplica à vida de um cristão? Não de um judeu lá na peregrinação, mas se aplica às nossas vidas. Nós temos dificuldade de entender a idolatria, porque nós somos crentes desde sempre e achamos que não temos problema com isso. A idolatria, além de os mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, falam justamente da luta contra a idolatria. Não ter outros deuses, não ter imagem de deuses, não falar nome de deuses e nem fazer de maneira errada a adoração a Deus. O que isso tem a ver conosco? Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 9 até o 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Só um instante. Paulo está falando de quem aqui? Paulo está falando de Jesus. Continuemos. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Observe, quando Paulo fala da exaltação do nome de Cristo, que é o nome acima de todo nome, antes ele falou da obra de Cristo. Qual foi a obra de Cristo? A partir do versículo 5, você vai ler Paulo dizendo assim, tende o mesmo exemplo que viste em Jesus Cristo, que não usando como usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se humilhou, fez-se servo, assumiu forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo fala da obra redentora de Cristo. E é justamente por causa do que Cristo fez em sua humilhação que o seu nome foi exaltado. Veja como é que começa o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou, por causa da sua humilhação, Deus exaltou a Cristo. A obra que Cristo realizou na cruz construiu para ele uma reputação, um nome que é acima de todo nome. E igual a Levíticos que nós lemos, lá aplicado ao povo de Israel, agora aqui nós observamos o propósito de Deus em Cristo Jesus. Qual é? Que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho. A teologia do nome, a importância do nome, o nome de Jesus deve ser honrado, santificado, dignificado. Diante do nome de Jesus, nós temos que nos ajoelhar, nos prostrar. Para quê? Para que a partir disso, todos confessem que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe que Antigo e Novo Testamento, eles não entram em contradição, pelo contrário, eles se completam. O Novo Testamento amplia, quando diz que nós temos o mesmo compromisso que tinha Israel em cumprir o terceiro mandamento, de honrar o nome de Deus em Jesus Cristo. Para a igreja, nós que carregamos o nome de Jesus, que tomamos o nome de Jesus, nós temos o dever de adorar o nome de Cristo, de glorificá-lo e de, na nossa vida, de forma alguma, colocar alguma nódoa sobre este nome, desonrá-lo, trazer manchas sobre ele, fazer com que os homens blasfemem desse nome. A nossa vida como igreja, que tomamos o nome de Cristo, deve ser para que o nome de Jesus seja glorificado, para que as pessoas, conhecendo Cristo a partir da igreja, realmente entendam que Ele é digno de ser Senhor e se curve diante dEle e o confesse como Senhor das suas vidas. O terceiro mandamento, aplicado à igreja, diz que ela, a igreja, deve santificar o nome de Jesus. Ela deve orgulhar-se de ter o seu nome, assim como uma esposa orgulha-se de ter o nome de seu marido. Assim como a esposa, a igreja deve abster-se de qualquer prática, palavra ou relacionamento que manche a honra desse nome. É muito fácil de entender. As mulheres recebem os nomes dos seus esposos, dos seus maridos. Se você tem um marido que você admira, um marido que você tem alta estima, que você ama, que lhe ama profundamente como Cristo amou a igreja, e você olha lá na sua carteira de identidade, vê o nome dele no seu nome, você se sente extremamente privilegiada. Você se sente extremamente honrada por isso. Jesus escolheu o relacionamento de casamento para exemplificar o seu relacionamento com a igreja. O que quer dizer que Jesus nos deu o seu nome. E de fato, é um privilégio. Esta é a nossa glória, esse é o nosso orgulho. Temos o nome de Cristo. Agora você imagine, você tem uma esposa, tem lá o seu nome, que identifica que ela é a sua esposa, mas ela está adulterando. Ela está agindo de maneira que lhe envergonha. Ela fala mal de você. Ela se comporta de maneira que desonra o nome da sua família. Como você se sentiria? O que o terceiro mandamento diz para nós é que nós temos o privilégio de ter o nome de Deus, o nome de Cristo sobre nós, e que esse privilégio nos traz uma grande responsabilidade
de viver de maneira digna desse nome, de honrar esse nome e de tirar das nossas vidas qualquer coisa que traga desonra ao nome de Cristo. Sejam palavras, comportamentos ou relacionamentos. Então nós temos que observar o terceiro mandamento e honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nome é a reputação. Então nós precisamos entender o nome e a reputação de Deus. Deus, ele entra na história a fim de revelar-se aos homens. E como ele faz isso? Por meio dos seus atributos. Quando você lê a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, você vai descobrir que há uma lista enorme de nomes de Deus. Vários nomes. El Shaddai, Elohim, El Elyon, Yahvé Nissi, e por aí vai. Cada um desses nomes representa uma característica de Deus, um ato poderoso de Deus, um memorial de quem é Deus. O nome que Deus escolheu para ser o seu nome pessoal é Yahvé. Yahvé significa que Deus é absolutamente imutável, fiel, leal. O Deus que prometeu a Abraão e cumpriu. E é isso que o povo na peregrinação está vendo, que as promessas do pacto feito com Abraão estão sendo cumpridas. Eles são um povo numeroso, que não se pode contar. Eles estão caminhando para a terra prometida. Eles conhecem Yahvé. Yahvé é o nome que diz quem é Deus. Quando eles falam Yahvé, o eu sou, eles sabem, é o Deus fiel, é o Deus imutável, é o Deus que não nos deixará, porque prometeu com juramento que não nos abandonaria. Deus, ele mostra quem ele é, pelo seu nome. Mais do que isso, o nome é a presença de Deus no meio do povo. Quando falamos que carregamos o nome de Deus, que tomamos o nome de Deus, o nome de Cristo, estamos dizendo que Ele é presente em nós. Ele está presente nas nossas vidas. É por isso que Deus tem um zelo tremendo pelo seu nome. Ele tem zelo por sua glória, ele tem zelo por sua imagem, por isso não permite que haja outros deuses, nem que se faça a imagem dele para o representar, mas agora nós estamos vendo que Deus tem um zelo tremendo pelo seu nome, pela sua reputação, por aquilo que ele é e que está associado ao nome que ele tem. Assim como nós, meus irmãos, e você deve ser assim, Deus fica extremamente irado quando dizem qualquer coisa a respeito dele que não é verdade. Já fizeram fofoca com seu nome? Já colocaram seu nome em maracutaias que você não participou de verdade? Você já passou por essa experiência? Já passou pela experiência de ter o seu nome associado com coisas ruins? Umas coisas que muito comum no nosso país é o nome estar em uma esses órgãos de defesa do crédito, Serasa, SPC. Como é que você sente quando você vê o seu nome lá? Uma vez me ligaram lá em casa. Nós tínhamos já há 5 anos, estávamos aqui em Aracaju, saímos de Campinas, deixamos todas as contas pagas, as contas comuns, água, luz e tal, telefone. De alguma forma, eu não sei como, uma conta de telefone ou de energia, dizem que ficou em aberto. Nunca entraram em contato com a gente, nunca falaram conosco. De repente encontraram-nos aqui em Aracaju, 5 anos depois. Já era uma empresa terceirizada, ameaçando que o nosso nome meu nome da Raquel, estaria no SPC e no Serasa. Eu fiquei muito irado. Eu fiquei muito revoltado. Porque quando você faz de tudo
para que essa coisa não aconteça, e ela acontece, não tem outra coisa para você sentir senão ira. Você anda dignamente, você constrói uma reputação. Minha mãe dizia que a única coisa que um pobre tem é nome. Se ele perdeu o nome, ele perdeu tudo. E você constrói a reputação, você constrói o nome, e de repente alguém, de maneira muito leviana, mancha o seu nome. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou dizendo. Deus vem no decorrer da história, revelando quem Ele é, construindo a sua reputação. Então você imagine o quanto Deus zela pelo seu nome. E o quanto Ele fica irado quando o seu nome está associado a coisas indignas. O nome de Deus representa a verdade de Deus. Deus é a fonte de toda a verdade. Quando alguém jura pelo nome de Deus, quando alguém faz um voto em nome de Deus, ele está convocando Deus para que seja a testemunha. E Deus, que é a fonte de toda a verdade, é a testemunha de maior credibilidade que se pode ter. Agora você imagine alguém que faz um voto em nome de Deus, mas não cumpre. Deus como testemunha, como aquele que atesta, que emprestou o seu nome, ele é desonrado. A sua reputação é manchada. Deus faltou com a verdade, porque este que votou faltou com a verdade. O nome de Deus representa a sua imutabilidade de ser, caráter e propósito, sua presença no meio do povo. Abre Deuteronômio 12, 21. Observe o que está sendo dito aí. Só a primeira parte do versículo. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher nele para pôr o nome. É isso que significa ter o nome de Deus. É ter a sua presença entre nós. E entre nós, Deus precisa ser santificado. O nome e a reputação de Deus é em Jesus Cristo. Mateus 1, 21, nós lemos esse texto hoje de manhã, fala assim: ela, falando sobre Maria, dará à luz um filho e porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olhe mais uma vez a importância do nome aqui. Jesus significa Yahvé salva. Olhe mais uma vez em Jesus, Deus mostrando a sua reputação, o seu nome santo e digno. Onde Deus prometeu que enviaria um para ser o salvador do seu povo. Lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus fala, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Muitos séculos depois, é anunciado a José que a sua esposa, a sua noiva, teria um filho, o nome dele seria Jesus. Por quê? Porque Deus cumpriu a sua promessa. Porque Deus foi mais uma vez fiel, leal àquilo que ele disse. Porque a reputação de Deus mais uma vez se confirmou. E Jesus é justamente isso. Deus, o Senhor, Yahvé, salva. O nome que deve ser glorificado. O nome de Jesus, a reputação de Deus através de Cristo, ela atravessa gerações. E é por isso que Deus zela pelo seu nome. Jesus, ele é o nome de Deus manifestado entre nós. É por isso que ele recebeu o nome Jesus. Não apenas um nome, mas Deus, ele torna o seu nome carne. Ele torna o seu nome palpável, habitando entre nós, em Cristo Jesus. Em João 17, no versículo 6, na oração sacerdotal de Jesus, ele fala o seguinte ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. No versículo 11, no final, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Jesus fala, eu manifestei o seu nome. Jesus é a encarnação do nome de Deus.
toda a reputação de Deus está em Cristo Jesus, que é a expressão exata do seu ser. E agora, então, olhe para mim, preste atenção nisso. O que o terceiro mandamento tem a ver com isso? O que o terceiro mandamento, nesse sentido, tem a ver conosco? O terceiro mandamento é quebrado. Observe, o terceiro mandamento é quebrado todas as vezes que Cristo é desonrado em nossas vidas por meio de nossas palavras e ações. Como é que um cristão quebra o terceiro mandamento? Desonrando Cristo, colocando mancha sobre ele, associando a qualquer coisa que não seja digna dele. Não terás o nome do Senhor teu Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que esse mandamento quer dizer? O que nos proíbe o terceiro mandamento? Que desonremos a Cristo, por meio de uma incoerência entre vida e o que confessamos. Você confessa o nome de Cristo? Você vive de acordo com a confissão que você fez? As pessoas lhe conhecem como um cristão. As pessoas sabem que você frequenta uma igreja. As pessoas sabem que você é crente. Porque lhe veem com algumas coisas próprias de crentes. Mas a verdade é, você dá o testemunho coerente com a confissão do nome de Cristo que você faz. Você se diz cristão, mas você vive como um cristão. É muito simples a questão aqui. Quebrar o terceiro mandamento é dizer-se um cristão, mas viver como um não cristão. É dizer-se um salvo, mas viver como um perdido. É ter o nome de Cristo na boca, mas longe do coração. É fazer um amuleto da expressão Jesus, sem amá-lo de fato e sem viver debaixo da autoridade dele. É assim que se quebra o terceiro mandamento. Lá no seu boletim, se você não perdeu, tem uma pastoral sobre o terceiro mandamento, e lá eu cito um teólogo antigo, Matthew Henry, que viveu no século XVII, e ele dá uma lista de maneiras como nós quebramos o terceiro mandamento. Ele fala algumas coisas, por exemplo, hipocrisia, é isso que eu acabei de falar. Quando professamos o nome de Deus, o nome de Cristo, mas não vivemos de acordo com a profissão. Você veio, fez profissão de fé, você tem ministérios na igreja, você tem jargão gospel, mas a sua profissão, a sua vida mesmo é uma porcaria. Você vive deliberadamente em pecado, você vive de maneira mundana, você não associa a sua vida com a sua confissão. É a hipocrisia. É a quebra do terceiro mandamento. Você está associando o nome de Cristo a uma mentira. Qual é a mentira? A sua vida. Outra coisa, quebra de pacto. Quando fazemos promessas e votos a Deus, mas não nos preocupamos em cumpri-los. Você pode lembrar alguns votos que você fez em nome de Deus? Particulares. Sabe aqueles momentos agudos? Sabe aqueles momentos que nós queremos algo e queremos muito? E aí você lá na sua oração, você fala, Senhor, se o Senhor me conceder isso, eu prometo que eu vou viver dessa maneira. Você já fez isso? Você cumpriu o seu voto? Você está cumprindo o voto que fez? E quando você fez sua profissão de fé? Você invocou Deus como testemunha do fato de que a partir daquele momento você era uma nova vida. Um cristão, um seguidor de Cristo, submisso à sua vontade. A sua profissão de fé, ela está sendo cumprida em sua vida? Ou você tem quebrado o terceiro mandamento? Você lembra do seu casamento? Pois é. Lá também você invocou o nome de Deus para atestar o voto que você fez à sua esposa ou ao seu marido. Esses dias em que Raquel está acidentada, eu falei para ela,
agora eu sei que eu vou te amar para a vida toda, porque o que eu já vi, né, não vai afastar de mim o amor que eu tenho por você. Alegria, tristeza, saúde, doença. Eu chamei Deus para ser a minha testemunha quando fiz esse voto. E muitos cristãos, em nome da felicidade, quebram o voto. E quando você batizou seus filhos, você também chamou Deus para ser testemunha do voto que você fez, de que iria criá-lo no caminho do Senhor, de que iria orar com ele, por ele, de que iria ensinar ele a ler para que ele pudesse ler a Bíblia, de que iria levá-lo à igreja, de que ele ia ver você indo à igreja. Este voto que você fez diante de Deus, você tem cumprido? Ou nós temos, de maneira muito leviana e sem preocupação, quebrado o terceiro mandamento constantemente? Qual é a sua situação? Qual é a minha situação? Juramentos falsos é mentir deliberadamente em nome de Deus. Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Você já fez isso? Encobre a sua mentira com um juramento em nome de Deus. Usarmos o nome de Deus de maneira leviana. Ah, meus irmãos, essa é a maneira mais fácil de nós quebrarmos o terceiro mandamento. Já contou piada com Deus? Já? Piadinha sórdida, com o nome de Deus lá no meio? Você já consentiu em ouvir piadas assim? Você assiste Zorra Total, quando eles contam piadas sobre Deus, e você ri, você gosta, no outro sábado você volta a assistir. Como é que é? Como é que nós usamos o nome de Deus de forma leviana? De qualquer forma, colocamos em negócios escusos. Há pouco nós vimos um corrupto louvando a Deus porque a corrupção deu certo. Associar Deus a coisas mentirosas, indignas, que não trazem para Ele a reverência devida, a santificação do seu nome. Nós estamos falando não de um nome apenas, nós estamos falando de uma reputação, de uma pessoa que é representada pelo seu nome. Reputação digna, construída na história, indiscutível, e que é blasfemada por nós quando nós agimos de maneira indigna desse nome. E quando falamos mal das coisas de Deus, falamos mal da Bíblia, desrespeitamos irreverentemente o culto, falamos mal da criação, devia ser de outra forma, devia ser assim, devia ser assado. Se atribuímos a Deus erro, estamos manchando o seu nome, quebramos o terceiro mandamento. O terceiro mandamento nos proíbe de confessar a Cristo com os lábios, se não queremos honrá-lo em nossas vidas. O terceiro mandamento nos proíbe de confessar a Cristo com os lábios, se não queremos honrá-lo em nossas vidas. Uma das coisas que fez Deus se irar contra aquele povo e tirar da terra prometida, muito tempo depois, foi o que ele disse assim: este povo me honra com os lábios, mas me tem longe do coração. É assim que se quebra o terceiro mandamento. Qual é a consequência da quebra? Deus não alisa, Deus não dá voltas, ele fala diretamente. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A quebra do terceiro mandamento traz para aquele que o quebra juízo e morte. Nada menos que isso. Juízo e morte. Abra sua Bíblia em Levítico, verso 24, capítulo 16. O que quer dizer que Deus não tomará o nome, não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão? O que isso quer dizer? Levítico explica. Leia comigo. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural.
blasfemando o nome do Senhor, será morto. O que Deus exige daquele que blasfema o seu nome? A vida. A vida. O que eu quero que você entenda, o que eu mesmo preciso entender, é que esta vida em que a confissão do nome de Cristo é incoerente com a vida, tem um produto só: é morte. Primeiro porque se a sua confissão não se repercute na sua vida, aquela confissão não é verdadeira, você não foi convertido de fato. Você não ama a Deus, você não é uma nova criatura. Você é um perdido que confessou Cristo. E os perdidos, os que confessam a religião, mas não vivem a vida cristã, são aqueles que estão naquela lista que nós lemos em 1 Coríntios 6. Estes não herdarão o reino dos céus. Deus não vai tomar por inocente qualquer religioso, qualquer membro de igreja, qualquer um que tenha feito qualquer tipo de profissão do seu nome, se essa profissão não desceu ao coração e transformou a vida. Eu e você, se fizermos isso, estamos em grande perigo. Perigo de morte, não é morte física não, é morte eterna. Inferno, lago de fogo e enxofre. Segunda morte, aquela que é irreversível. Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso não é brincadeira. O Deus que tem a reputação de ser imutável, fiel e leal é quem disse. E não há nada que o Senhor diga que não volte atrás, que volte atrás. O mandamento aplicado às nossas vidas nos faz ver o grande perigo que nós corremos quando tomamos o nome de Cristo sem a seriedade de viver debaixo desse nome. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto. E se eu for o instrumento para que outros blasfemem do nome de Deus? Porque Paulo fala, por causa das suas más obras, é que o nome de Deus é blasfemado entre os homens. Olhe para a igreja brasileira. Que piada nós somos. É difícil se dizer crente sem ouvir uma gracinha. É difícil eu me identificar como pastor sem aquele olharzinho de que deve estar nadando em dinheiro, está roubando de todo mundo. É difícil você abrir uma igreja para as pessoas olharem para ela com confiança. Hoje, no capítulo 5 do livro que nós estamos estudando na escola dominical, fala da importância de você evangelizar pessoalmente, mas de ter o apoio da igreja, ou seja, de que a igreja reflita o evangelho pregado. Agora você imagine, eu vou para lá, para fora, prego o evangelho, falo do amor de Deus, da sua seriedade, e as pessoas vêm para a igreja e o que encontram aqui é um povo que não trata de maneira séria o nome de Deus, que não se ama. As pessoas não conseguem ver o nome de Deus de maneira honrada por causa do testemunho da igreja. Esse é um pecado coletivo, é um pecado individual. A questão é, meus irmãos, Deus não nos terá por inocente se tomarmos o seu nome de maneira vã. Mas precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. E eu não quero que você saia daqui sem esperança. Não quero que você saia daqui na disposição de abandonar a confissão que você fez um dia. Porque se você abandonar a confissão, o resultado é o mesmo, é morte. O que meu desejo é que todos nós saímos daqui reafirmando a confissão, não apenas com os lábios, mas com uma vida que santifique o nome de Cristo. Segundo Crônicas 7,14, diz assim, não leia, só ouça o que eu vou falar. Eu quero que você ouça essa palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós temos blasfemado o nome de Deus, há uma solução. O povo que se chama pelo nome de Deus tem acesso a Deus para, em oração, arrepender-se do que tem feito, mudar os seus maus caminhos. E Deus diz que ao invés de morte, o que vem é cura. Eu sararei as suas feridas. Eu devo dizer, meus irmãos, que talvez a sua vida esteja na dificuldade que está, na desesperança que está, na falta de sentido que está, nessa beirada de morte que está, porque você tem blasfemado o nome de Deus. Porque você tem quebrado o terceiro mandamento. E sobre você está a mão do Senhor pesando em juízo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, que é gracioso, Ele diz, se você se arrepender, se você que é chamado pelo nome dEle, que confessou um dia Cristo, se você se arrepender, Ele vai ouvir do céu, vai perdoar seus pecados e sarar suas feridas. Filipenses 2, 9 a 10, Paulo diz que o nome de Jesus é para que todo o joelho se dobre diante dEle. Desonrar o nome de Cristo é ser insubmisso a Ele. Quando você se arrepende, você se submete ao nome de Cristo. Cristo não é o seu Salvador apenas, Ele é o seu Senhor e por isso Ele lhe salva. Portanto, honre o nome de Cristo. Dobre seus joelhos diante dEle. Dignifique-o com a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nosso Deus nos faça conhecer o nosso próprio coração. Se é o seu caso, se você tem desonrado a Cristo, receba solenemente a advertência, Deus não lhe terá por inocente. Mas receba também a esperança da palavra de Deus, que diz que se você se arrepender, você será perdoado. Curve sua cabeça, ora ao Senhor.